Você vai perder 30% da bênção, mas amém. Salmo 18. Todos acharam? O texto diz, nós vamos ler até o verso 19, o seguinte, o texto diz: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Vamos repetir junto essa frase? Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Vamos ler o último verso juntos, 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra, e eu clamo ao Senhor, que o Senhor nos ministre agora através dela. Pai, me lanço agora em teus braços e dependo completamente do Senhor. Que o Senhor fale muito além daquilo que eu vou falar aqui, mas que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja ao coração de cada jovem. Deus, eu creio que a tua palavra é boa semente, que ela possa encontrar hoje no nosso coração terra fértil, e que essa semente frutifique, e que gere frutos de vida, transformação e abundância. No nome de Jesus, amém. Amém? Pessoal, o intuito do sermão de hoje é encorajar você a uma vida de intimidade e oração com Deus. Você está compreendendo? Pode ser básico, muita coisa que eu vou falar aqui hoje, mas se todo mundo fizesse o básico, nós estava voando, né? Então, às vezes é bom voltar às coisas básicas, para que possamos caminhar para algo mais profundo. Então, o meu intuito hoje aqui, através da leitura desse salmo e da meditação que nós vamos fazer nele, é encorajar você a crescer numa vida de oração e de intimidade com Deus. Esse salmo é um dos textos favoritos que eu tenho na Bíblia. Eu gosto muito desse salmo, Salmo 18. Esse salmo é fantástico, você pode ler depois ele completo, nós lemos apenas um trecho dele aqui, mas ele é um dos salmos que mais me encoraja a buscar uma vida de oração e de intimidade com Deus. Porque aqui, nesse salmo, nós encontramos algumas verdades muito preciosas sobre aqueles que vivem uma vida de intimidade e oração com o Senhor. A primeira verdade que eu queria deixar ao seu coração nessa noite é: quando a situação está difícil, a oração é a primeira saída. Vou repetir: quando a situação está difícil, a oração, ou buscar o Senhor em oração, é a primeira saída. Isso pode parecer besta
básico demais para você que já é crente assim há muitos anos. Mas fato é que nós temos a péssima mania de tentar resolver as situações difíceis da nossa vida com a força do nosso braço. Nós temos essa mania. Quando um problema se apresenta no nosso dia a dia, a nossa primeira reação geralmente é tentar encontrar em nós mesmos, seja na nossa capacidade física, mental, emocional, intelectual, estratégica, alguma solução para aquilo que se põe diante de nós. Essa é a nossa reação básica. Essa é a nossa reação automática. Por quê? Porque nós achamos que somos autossuficientes, mas nós não somos. Não somos. Não tem nada de errado você tentar pensar a respeito das situações difíceis que se põem diante de você. Mas você precisa entender que você não é a primeira instância. Você não é. Nós temos essa mania e precisamos quebrar isso. Nós precisamos compreender que Deus deve ser a nossa primeira instância e não nós mesmos. E é interessante que o salmista, no Salmo 18, ele já começa o salmo tentando mudar essa postura. O salmista, ele inicia dizendo para mim e para você quem Deus é para ele. Por isso que eu gosto de Salmos. Salmos, o livro de Salmos, considerado um livro poético, de sabedoria, é um livro onde os autores, eles derramam o coração diante do Senhor. Você vê muita sinceridade nos Salmos. Você vê dor, angústia, você vê medo, você vê ansiedade, você vê tudo isso. E o que acontece? Dentro desse salmo, o salmista ele inicia dizendo quem Deus é. E o que isso pode ensinar para mim e para você? Quando nós compreendemos quem Deus é, de verdade, nós somos encorajados a mudar de postura diante das dificuldades da vida. O salmista, ele começa afirmando que Deus é a sua força, Deus é a sua rocha, Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu libertador, Deus é o seu escudo, Deus é a força da sua salvação, Deus é o seu alto refúgio. E nós precisamos entender isso. Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos dá força, Deus é aquele que nos dá direcionamento. O que eu aprendo com isso é que apenas quando nós reconhecemos quem Deus é, nós vamos saber que Ele é a primeira saída. Enquanto eu e você não desenvolvermos uma vida de intimidade com Deus, enquanto eu e você não crescermos em intimidade com Ele, não conhecermos quem Ele é, enquanto isso não acontecer, você não vai recorrer a Deus para que Ele seja a sua primeira instância. Não vai. Você vai procurar a solução em outra coisa. Você vai achar que oração é perda de tempo. Você vai achar que buscar no Senhor é perda de tempo. Mas se você conhecer quem Deus é de verdade, e se realmente Deus é isso na tua vida, assim como é na vida desse salmista, você vai recorrer ao Senhor. Seja nas grandes coisas ou nas pequenas coisas. Nós precisamos entender isso. Deus, ele é muito mais competente para resolver as situações difíceis da nossa vida do que nós mesmos. Ou você acha que não? Ou você acha que você é mais competente para resolver as situações da sua vida? É interessante porque quando nós mergulhamos nas Escrituras, nós vemos, por exemplo, que a Bíblia fala que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. A Bíblia ensina que o coração do homem é enganoso. Ou seja, muitas vezes nós damos de cara com a parede porque achamos que estamos caminhando de forma correta, mas o nosso coração é enganoso. A gente acha que a gente está fazendo o que é certo e não está. Quantas vezes eu vi pessoas realizando coisas que aos olhos das Escrituras são erradas, mas no coração achava que estava certo. Às vezes por uma interpretação errada de um texto bíblico, às vezes por um posicionamento diferente, não sei.
e deram com a cara no muro. Nós precisamos entender que nós não confiamos, como a Bíblia diz, em exércitos, cavalos, não confiamos nisso. Mas que o Senhor é a resposta, o Senhor é aquele que sabe o que é melhor para nós. Essa semana eu estava vendo uma líder de uma igreja muito renomada aqui no Brasil, falando de quando ela escreveu um livro, e ela tinha planejado por 3 anos, que o livro ia ter um título específico lá. E Deus, na sua infinita soberania, não permitiu que assim fosse. Outra pessoa já tinha registrado o nome. E ela ficou paralisada, em choque, quase que depressiva diante daquilo. Mas Deus tinha algo melhor. E o título novo que ele deu a essa mulher foi inspirar ela a fazer toda uma conferência. Essa conferência está acontecendo hoje no Brasil, parece que tem em torno de 20 mil mulheres participando. Então, às vezes, aquilo que é o não de Deus para nós agora, que a gente acha que era o certo, e tem um negócio para dar certo de verdade lá na frente, aos olhos do Senhor. Então, eu e você precisamos olhar para esse salmo e sermos encorajados a, de uma vez por todas, buscar intimidade com Deus, conhecer a Deus como Ele é, para que, diante do conhecimento do Altíssimo, das belezas de Deus, da soberania, do poder, da graça de Deus, isso gerar em nós uma transformação tão profunda, que quando as questões da nossa vida aparecerem, nós vamos saber que a primeira instância é o Senhor. E que Deus pode usar até os dons, os talentos que Ele deu a nós para resolver certos problemas. Eu creio que Deus faz isso. Mas que, em primeiro lugar, eu preciso submeter ao Senhor aquilo que eu vou fazer. Eu preciso colocar diante do Senhor, eu preciso buscar nele, eu preciso clamar a Ele. Aí você pode estar pensando, pastor, mas é só nas coisas assim, apoteóticas, né, da minha vida, assim. Tipo, que profissão que eu vou seguir na minha vida? Tipo, será que essa mulher para eu casar? Não estou falando só nas questões muito grandes da tua vida, mas nas coisas pequenas da tua vida. Nas pequenas. Será que você busca no Senhor alguma ajuda quando você está tratando as coisas pequenas da sua vida? Antes de eu vir para cá, até avisei o pessoal da liderança, o Timóteo estava numa crise, estava umas 2 horas seguidas chorando, estava com cólica provavelmente. Griteiro, sem parar. Eu coloquei a mão na barriguinha dele ali e falei, Deus, em nome de Jesus, cura essa cólica do Timóteo, em nome de Jesus. Antes de sair de casa, abracei a Carol, Deus, dá graça para minha esposa aqui, para não ficar zureta de tanta gritaria no ouvido dela aqui, entendeu? Orei, abracei ela ali para orar. Ah, pastor, mas é um negócio pequeno do dia a dia, mas é assim mesmo, não. A gente tem que depender de Deus nas coisas muito grandes e nas coisas menores também. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Segunda verdade que eu quero deixar ao seu coração: Deus ouve a nossa oração e faz algo a respeito. Deus ouve a nossa oração e faz algo a respeito. E isso é algo que, nesse salmo, é o que mais me chama a atenção. Eu não sei se você prestou atenção na leitura do texto bíblico, que às vezes eu sinto que eu estou lendo aqui, tá uma galera que está voando assim. Voando. Mas se você prestou atenção na leitura do texto bíblico, você deve ter percebido que quando o salmista clama ao Senhor, Deus, Ele se levanta do seu trono. E aí o bagulho ferve. Tem uma frase de George Miller, que é um missionário, evangelista, um homem muito de Deus, que ele diz o seguinte: não é suficiente começar a orar ou orar direito, nem continuar durante um tempo em oração. Nós precisamos continuamente, pacientemente, continuar em oração até obter uma resposta, acreditando que Deus realmente nos ouve e que irá responder às nossas orações. Na maioria das vezes nós falhamos em não continuar em oração até recebermos o que pedimos e em não ter a expectativa de que o receberemos. O seu coração está cheio de expectativa
de que Deus vai responder a sua oração? Ou será que você já ora achando que nada vai acontecer? Vamos ser sinceros. É tipo aquela oração assim, só para inglês ver, porque eu sou crente, eu vou orar, porque está ali nos ditames presbiterianos que eu ore. Mas não oro realmente falando assim, não, eu vou orar e eu creio que Deus vai fazer alguma coisa aqui. E aí? Seu coração está cheio de expectativas a respeito daquilo que Deus pode ou não fazer? Né? Vou dizer para você um testemunho aqui, que é para te encorajar. Eu lembro de uma vez que eu estava aqui na Alvorada, e aí tem um momento ali na Alvorada, quem já foi no sábado, que a gente ora por cura. Aí a gente unge a pessoa e ora. Pá, rapidex ali. E um dia uma senhora parou na minha frente, falou, pediu oração, tal, não sei o quê. E aí eu ungi ela, orei ali, e antes dela sair, ela falou assim, pastor, posso pedir algo diferente? Eu falei, fala, irmã. Ela falou, eu tenho uma enfermidade no pé, crônica, minha vida inteira. Eu tenho que, constantemente, às vezes eu tenho que usar muleta e tal. Falou lá, explicou. Você não pode ungir aqui o meu pé, orar por cura? Eu falei, claro. No meio da alvorada ali, ungi o pé da mulher lá. Orei, clamei, Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos essa enfermidade e tal. E orei crendo, irmão, e aquela mulher também crendo. Eu não orei só porque era de manhã, eu sou pastor da igreja e a mulher está pedindo para eu orar, eu vou orar. Porque às vezes a gente faz assim quando a gente vai orar. Não, ali, ajoelhei, crendo, Deus pode curar, irmão, eu creio nisso. E quando a gente terminou de orar, não é que a mulher foi curada mesmo? Aconteceu, irmãos. Aconteceu. Até hoje a mulher, quando tem a fila de oração, ela vem, pastor, ora por mim. Eu falei assim, não, irmã, é Deus que fez, irmã, é Deus, é Deus. No outro sábado ela veio e me deu uma camisa de presente. Eu falei, irmã, Deus que fez, irmã. Mas rolou, glória a Deus. Glória a Deus, entendeu? A mulher creu, estava crendo ali também. A autoridade do nome de Jesus é poderosa para realizar maravilhas no nosso meio. A gente precisa parar de orar meio que no migué. Vou orar aqui porque é ditames, né? Da minha vida presbiteriana. Então, nós somos encorajados aqui por George Miller a orar e crer que Deus pode realizar mesmo. Mas eu quero te chamar a atenção para esse detalhe. Deus não apenas ouve a nossa oração. O salmista fala que ele clamou ao Senhor e Deus ouviu a nossa oração. E isso já é algo espetacular. Porque aqui você compreende que a oração é uma audiência com o Deus Todo-Poderoso. É por conta do sangue de Cristo que você pode adentrar na presença do Senhor com ousadia e intrepidez e orar, clamar diante de Deus. Isso é demais da conta. Demais. Mas Ele não apenas ouve nossa oração, Ele faz algo a respeito. Eu sempre fiquei extasiado com a grandeza do mover de Deus nesse salmo. Sempre fiquei. Diante do clamor do filho dele, e isso vale para nós que somos filhos de Deus, Deus abalou a terra e os montes com a sua ira. Deus, ele das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Baixou os céus e desceu, trovejou dos céus e levantou sua voz, enviou granizos e brasas de fogo, atirou suas flechas contra aqueles inimigos, multiplicou os raios e dispersou todos eles. Até mesmo os oceanos se afastaram e os fundamentos do mundo ficaram expostos. Ele estendeu a sua mão e nos resgatou. O objetivo do salmista aqui, eu vejo que são dois. Um é mostrar a grandeza de Deus em poder e glória. Deus, ele é grande, nosso Deus é grande. Nosso Deus é maior do que qualquer problema que você enfrente. A grandeza de Deus. E em segundo lugar, eu creio que o salmista quer mostrar que Deus, ele move céus e terra para resgatar os seus filhos. E isso é demonstrado vez após vez nas Escrituras. Veja o povo de Israel, o mar vermelho se abrindo. Veja Jericó, as muralhas caindo.
Veja Davi e Golias, aquele gigante caindo por terra. Veja no livro que conta a história dos reis, quando vários reis se juntaram contra o povo de Deus, eles não moveram um dedo, Deus livrou eles de todos, eles se mataram entre si. Veja a história de Gideão, você que gosta daquele filme 300, This is Esparta, chute no peito. O verdadeiro 300 foi Gideão, porque a história de Esparta é uma lenda. Agora o que aconteceu com Gideão, aconteceu mesmo, e eram 300 homens. Só que diferente dos espartanos, eles foram bem-sucedidos. Deus, ele move céus e terra para realizar algo na vida dos seus filhos. Essa verdade precisa impactar a minha vida, a sua vida, e entender que nenhum problema nosso é pequeno demais para que Deus dê atenção e nem grande demais para que Deus não consiga resolver com seu poder e autoridade. A última verdade que eu quero deixar ao seu coração é que aquele que ora encontra verdadeiro descanso. O verso 19 fala: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Eu tenho certeza que hoje aqui temos alguns jovens que talvez estejam angustiados, presos, se sentem como se estivessem sendo oprimidos, lugares apertados. Só que Deus te chama, jovem, a viver de uma forma diferente. A palavra de Deus fala que se você clamar, Ele vai te tirar desse lugar apertado, de opressão, vai te levar para um lugar espaçoso. A palavra de Deus para o seu povo é para alargar as tendas, é de paz, é de gozo, é de alegria, é de descanso. É isso que Deus tem para aqueles que buscam nele. Só que a palavra de Deus fala que esse lugar espaçoso é para aquele que Deus se agrada, ou seja, para os seus filhos. Então, se você é filho de Deus, clame a Ele. Deus é poderoso para resgatar e te levar para um lugar espaçoso. É só aquele que ora, que vive uma vida de intimidade com Deus, só esse encontrará realmente esse livramento profundo do Senhor. Só aquele que busca socorro no Altíssimo há de ser levado para um lugar espaçoso e de descanso. Enquanto eu fazia esse sermão, vocês devem se lembrar que agora há pouco eu citei uma frase de George Miller, que eu falei que é um evangelista e tal. E eu me lembrei de uma história que eu ouvi, que eu ouvi, depois eu vi num livro, vi várias vezes, e eu não lembrava quem era, e fui pesquisar e descobri que era George Miller. George Miller, ele, dentro do seu ministério, ele cuidou de crianças órfãs. Os ingleses dizem até hoje que George Miller alimentou 10 mil órfãos com oração. Essa palavra é para te encorajar a ter essa vida de oração e de intimidade com Deus. Eu lembro de uma história que George Miller, ele estava neste orfanato e os irmãos e irmãs que ali trabalhavam viraram para George Miller e falavam: George, acabou o leite, nós não temos mais nem uma gota. As crianças estão indo dormir, não comeram muito. Amanhã elas vão acordar com fome. E nós não temos leite e nem dinheiro para comprar leite. George Miller olhou para aqueles irmãos e disse: eu vou orar. Aqueles irmãos foram dormir, George Miller foi orar. No outro dia, cedinho da madrugada, um pouco antes das crianças acordarem, os irmãos que ali estavam bateram na porta de George Miller, bateram lá e falaram: George, e aí? As crianças vão acordar morrendo de fome. Nós não temos leite para dar para elas, nem uma gota. George Miller olhou para aquelas pessoas e disse: essas crianças são amadas de Deus e Ele é mais competente para cuidar delas do que eu vou orar. E continuou orando. Aquele pessoal falou: esse cara é chupeta da cabeça, fecharam a porta. Ele continuou orando. Um pouco antes das crianças acordarem, alguém bate na porta desse orfanato, e isso é uma história verídica. Alguém bate na porta desse orfanato,
Fala, quem é o responsável pelo orfanato? Eles falam, George Miller. Chama esse homem lá. Chamaram ele lá, falaram assim, tem um homem aqui querendo falar com você, George. Ele sorriu e foi. Chegou na porta, o homem disse assim, ô seu George, é o seguinte, eu sou um vendedor de leite. E eu estava com um carregamento grande ali na minha carroça, que eu ia levar para a próxima cidade. Só que bem aqui na porta, a minha carroça quebrou. E não vai dar tempo de chamar alguém lá da cidade para vir aqui consertar, para levar para a cidade, eu vou perder esse leite. E aí eu vi que tinha uma propriedade, foi na frente da sua propriedade, eu entrei aqui e vi que parece que é um orfanato, né? Ele falou, Falou assim, eu já vou perder esse leite. Você não quer ficar com o carregamento de leite para as crianças? Aí George vira para ele e fala assim, você não vai perder esse leite já estava encomendado. Eu e você somos encorajados a viver uma vida de intimidade com Deus e de oração, crendo que Deus é poderoso para realizar infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos.